Irmão, me diz uma coisa. Como é que você pode ser a pessoa que todo mundo procura para pedir oração? O irmão que segura a barra de todo mundo na igreja? Aquele que sempre tem uma palavra de fé na ponta da língua e mesmo assim, quando as luzes se apagam, você diz, parece que é um paradoxo, sabe? Você faz tudo certo, você lê a Bíblia, você jejuma, você ajuda o próximo e ainda assim você carrega um peso que é insuportável no peito. Deixa eu te falar uma coisa, olhando bem nos teus olhos, irmãos. Isso que você está sentindo não é falta de fé, irmão. Não se culpe por estar cansado. Hoje eu vou te mostrar, sabe? Você vai entender o verdadeiro motivo pelo qual os cristãos mais fortes também quebram por dentro. Mas preste atenção nisso, fica aqui comigo até o final do vídeo, porque o terceiro ponto que eu vou te mostrar aqui é o mais perigoso de todos. E é justamente ele que está drenando as suas forças sem você perceber, sabe, irmão? Eu sei exatamente como é o final do seu dia. Você passa o dia inteiro sorrindo, sendo forte para os amigos, para os filhos, para o seu cônjuge, para o irmão, os irmãos do ministério. À noite você chega e você entra no banho, na água, e a água começa a cair naquele box fechado do banheiro, o barulho da água escorrendo e vai escondendo o som do seu choro. Você sente um aperto físico, sabe? Parece que vai faltar ar. Uma exaustão que o corpo e a alma sentem. Quando você deita na sua cama à noite antes de dormir, o barulho, apesar do silêncio da casa, ainda é ensurdecedor. Talvez você reconheça essa cena. O grande problema, irmão, é que nos ensinaram, sabe, uma mentira terrível. O grande vilão da nossa saúde emocional na igreja é aquela ideia, sabe, de que o cristão de fé, ele não balança, de que tem o Espírito Santo e precisa estar sempre sorrindo. A gente cresceu ouvindo que demonstrar fraqueza é o mesmo que duvidar de Deus. E essa mentira sussurra no seu ouvido que você andar triste, sabe, sobrecarregado, na verdade é uma hipocrisia, ou talvez você esteja em pecado, e esse vilão tá te esmagando. Essa cobrança humana, ela é antibíblica, sabe? E eu preciso te mostrar agora algo que vai realmente mudar a forma como você entende isso. Preste atenção, no primeiro ponto, o profeta Elias, ele tinha acabado de vencer os profetas de Baal. Eu sei que você conhece a história, ele tinha visto o fogo cair do céu, ele era o homem mais forte de Israel naquele momento, e logo depois ele se esconde numa caverna e pede a morte. Lá em 1 Reis, capítulo 19, aliás, versículo 4, a Bíblia diz que ele caminhou um dia inteiro no deserto, sentou-se debaixo de um zimbro e orou pedindo para morrer. Basta, Senhor, toma agora a minha vida, disse Elias. Esse texto foi escrito, irmão, para o povo de Israel entender que até os maiores profetas, sabe, são homens de carne e osso. E a aplicação para você hoje, irmão, é direta. Se o homem que fez fogo cair do céu quebrou por dentro, por que você acha que precisa ser inquebrável? Sabe o que a palavra basta significa ali no original, no hebraico? A expressão usada ali traz a ideia de atingir o limite máximo de saturação. Elias estava saturado. A sua alma estava como se fosse uma represa cheia de rachaduras prestes a romper. Quando foi a última vez que você olhou para Deus e disse, basta, Senhor, eu cheguei no meu limite? Deus não rejeitou Elias por causa disso. Sabe o que Deus fez? Deus mandou um anjo alimentar ele e o deixou dormir. Deus acolheu a fraqueza de Elias. E isso é o que ele faz com você hoje, irmão. E isso nos leva exatamente ao segundo ponto, que desmistifica essa força fingida, sabe? Olha para o apóstolo Paulo, por exemplo. Ele escreveu a sua carta aos Coríntios, segunda carta, capítulo 1 e versículo 8, e ele disse assim, irmãos, eu não quero que vocês ignorem as tribulações que nós passamos ali na província da Ásia, as que foram acima das nossas forças, a ponto de perdermos até a esperança da própria vida. Olhe para quem Paulo estava escrevendo, irmão. Ele estava escrevendo para uma igreja de Corinto, uma igreja cheia de divisões, uma igreja que julgava ele, a autoridade dele, sabe? Paulo, o maior teólogo do Novo Testamento, abre o seu coração dizendo, eu achei que ia morrer de tanta pressão. A analogia aqui é muito simples, irmão, e muito clara. Pense num galho de uma árvore bem forte. Se vier um vento forte, ele balança, mas se você colocar um peso estático muito acima do que ele consegue suportar e deixar ali por meses, uma hora ele vai estalar e vai quebrar. O seu coração é como esse galho. Você vai aguentando, sabe, o peso talvez do desemprego, talvez o peso dos problemas na família, o peso dos traumas do passado, e achando que você é de ferro, sabe? Você aguenta para sempre, mas você não é de ferro, irmão. Você é de barro. Quando foi a última vez que você se permitiu ser vulnerável com alguém, sem medo de ser julgado? Paulo não teve vergonha de dizer que a pressão foi acima das suas forças. Então, por que você tem vergonha de admitir que talvez a carga esteja pesada demais para você? Agora, preste atenção, irmão. No último ponto aqui que eu preciso falar com você, esse é o ponto mais importante e o mais difícil de digerir, sabe? O motivo é o mais perigoso pelo qual os cristãos, sabe, fortes estão quebrando
é justamente o isolamento gerado pelo orgulho espiritual de querer parecer perfeito. A gente olha para Jesus no Getsemane, em Mateus capítulo 26, versículo 38, e Jesus olha para Pedro, sabe, Tiago e João, e diz: a minha alma está profundamente triste, numa frieza ou numa tristeza mortal, fiquem comigo aqui. Esse texto ele foi escrito, irmão, pelos evangelistas para a igreja primitiva, para que os discípulos entendessem a humanidade real de Jesus e aprendessem a lidar com essa dor extrema. Se o próprio Filho de Deus, irmão, o próprio Deus encarnado, chamou os seus amigos próximos e disse: eu estou triste até a morte, quem somos nós, irmãos, para achar que nós precisamos sofrer sozinhos na nossa caverna de isolamento? Se a gente estudar a palavra tristeza aqui, irmão, nesse versículo, o sentido original dela significa literalmente estar cercado, sitiado por uma dor que aperta por todos os lados. É uma aflição que não deixa escapatória nenhuma. Jesus se sentiu sitiado pela dor. O que ele fez, irmão? Ele foi honesto com o Pai, foi honesto com os amigos. A pergunta que eu te faço aqui com muito amor no coração, irmão, é essa: quando foi a última vez que você tirou a armadura de soldado e permitiu que alguém visse as suas feridas? Esse terceiro ponto é o mais perigoso, porque a gente acha que se isolar, a gente se isola para se proteger, sabe? Quando na verdade é uma armadilha que nos quebra por dentro de forma silenciosa. Lá no começo do vídeo, eu te disse, sabe, que o último ponto era justamente o mais perigoso, e o motivo você sabe agora, não era falta de fé. Lembra disso, que a grande virada na sua vida começa quando você entende que o caminho para a cura não é orar mais horas, sabe, ou fingir que tá tudo bem, ou ter disciplina para aguentar o rojão sozinho. O caminho para a cura é a honestidade na presença de Deus e na presença dos irmãos. Jesus não quer que você seja uma estátua de mármore impecável, irmão. Ele quer o seu coração de carne, mesmo que ele esteja em pedaços. A força do cristão, irmão, não é a sua capacidade de não quebrar, mas é na coragem de entregar os pedaços para quem pode reconstruir. Grava essa frase no seu coração, irmão. Deus não usa vasos de ferro que nunca trincam. Ele usa vasos de barro que reconhecem que toda a sua força vem dele. É por isso eu quero te propor, sabe, talvez uma microação para você fazer ainda hoje, algo bem simples. Quando você terminar de assistir esse vídeo, curtir e comentar, você vai fechar os seus olhos e fazer uma oração de apenas 1 minuto, mas não vai ser uma oração bonita com palavras teológicas, sabe? Você vai falar para Deus exatamente onde dói. Você vai dizer: Pai, eu cansei de ser forte, eu estou quebrado, eu preciso de um pai. Só isso, irmão. Seja totalmente honesto com ele hoje. Que o Senhor visite o teu quarto, o teu trabalho, onde você estiver agora, e arranque do peito e remova toda a culpa e te dê profundo descanso na tua alma, irmão. Esse processo de cura é um caminho, e esse vídeo continua exatamente aqui onde você parou. E no próximo vídeo nós vamos conversar sobre como essa identidade assim está muitas vezes prejudicando que aconteça essa cura, sabe? E Deus vai falar contigo profundamente. Se essa palavra ela tocou no teu coração, se tirou o peso das tuas costas, se inscreva, nos siga, para que você não perca nossos próximos vídeos. Deixe um curtir, mande para alguém que precisa ouvir essa palavra hoje, e principalmente, comente um amém. Comente alguma situação que você talvez esteja passando, e outro irmão que vai ler esse comentário, inclusive eu, vou orar por você, irmão. Eu me comprometo. Que Deus te abençoe, e até o próximo vídeo.